Fala galera, é isso aí, tá começando o nosso Papo Cabeça Podcast, nossa primeira edição. Todas as quartas-feiras estaremos por aqui a partir das 20 horas. Esse que vos fala é Fábio Borges, aqui comigo Marcão e Diego Papa. Não é isso, galera? É isso aí, Fábio. A ideia principal desse podcast, Fábio, só para explicar, né, para quem tá ouvindo, assistindo a gente, foi num papo informal, a gente voltando de Itabuna, nas nossas discussões, sempre acaloradas sobre diversos temas. Eis que surge a ideia, por que a gente não grava isso? E a gente tá aqui hoje, né, trazendo, a partir de hoje, vários convidados com notoriedade em várias áreas e que vão contribuir com a gente da seguinte forma: nós não queremos aqui os cargos que eles ocupam, nós queremos conhecer as pessoas. Então, por isso, hoje, né, Diego, quem é que vai estar com a gente? Quem vai estar com a gente hoje é o reitor da UESC, professor Alessandro Fernandes. Por favor, compareça aqui a nossa mesa, olha aí, a nossa cadeira. Pode vir, Alessandro. Chega mais pra Casa gente bater essa conversa aqui, essa resenha boa. Estreando bem, viu? É isso aí. Ele que é reitor da UESC, administrador de empresas, economista, especialista em economia de empresas, mestre em cultura, doutor em ciências sociais, reitor da Universidade Estadual de Santa Cruz, presidente do Fórum de Reitores das Universidades Estaduais da Bahia, professor titular do Departamento de Ciências Econômicas da UESC, membro da Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e Municipais, ABRUEM. É isso aí. Então, Alessandro, muitíssimo obrigado. Você aceitou nosso convite aí, comprou nossa ideia e é um prazer pra gente ter você aqui hoje. Os meninos também vão falar da nossa satisfação de ter você aqui. É um imenso prazer. Obrigadão mesmo aí por ter aceitado nosso convite. Nossa recepção também lá foi muito boa, né? É um prazer estar aqui com você, a gente dividir aqui esse papo e é isso. E dizer que a gente está feliz nessa estreia, né? Porque a gente planejou isso lá atrás e a gente veio rendendo frutos e trazendo o reitor da UESC. É isso aí. Mas é uma alegria estar aqui com vocês. Me apresentaram aí, mas disseram apenas o que poderiam todos saber. Não falaram que eu sou amigo de vocês aqui. Tenho aqui do lado um ex-aluno. Né? Prazer estar aqui em Quaraci, aqui com Papo Cabeça. Muito legal estar aqui. É isso aí. É isso aí. E nós vamos propor o seguinte: a gente precisa, antes de qualquer coisa, conhecer como se deu a sua história. Porque a gente vê um case de sucesso aqui, a gente vê um cara que chegou, né, longe, mas a gente tem que mostrar para as pessoas, até que nos ouvem, para incentivar os jovens também, em como conseguir ter sucesso, né, ter sucesso na vida. E a gente queria ouvir de você aí, como foi essa sua história de vida no início. A gente já conversou sobre futebol aqui, mas vamos começar do início aí. Ver essa trajetória, né? Eu costumo me apresentar dizendo que sou apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do interior, literalmente. Eu nasci em Itabuna e fui criado no município de Arataca. Meu pai, servidor público federal da CEPLAC, minha mãe, professora, e meu pai trabalhava em Arataca. Nessa época, estudei em Arataca até os 13 anos, quando saí para continuar os estudos fora, retornando depois para ser secretário municipal de Cultura e Educação. Na realidade, a secretaria era um pouquinho maior, era Esporte, Cultura, Turismo, Educação e Lazer. E logo depois eu ingressei na UESC como professor da universidade, fui coordenador do curso de Ciências Econômicas e aula em uma gama de faculdades privadas da região, quando eu solicitei a dedicação exclusiva na universidade. E estou lá na universidade, onde fui também gerente de extensão, pró-reitor de extensão por 6 anos e depois reitor da universidade. Mas o que me deu régua e compasso na universidade, eu digo sempre, foi o movimento estudantil. Quando eu fiz os 2 cursos na universidade de graduação, Economia e Administração. E durante esse período eu fui presidente do CA de Economia, do CA de Administração e presidente do DCE. Tive a alegria também de ser pioneiro na fundação da primeira empresa júnior da universidade, que foi de Economia e Administração. E de lá para cá, aquela água que a gente bebe na universidade é difícil sair, né, Marcos? Com certeza, e aí, com certeza. Estou na universidade desde 1994 como aluno e
terminei o curso de economia, ingressei imediatamente no mestrado e como professor substituto. E já estou lá desde 2001 como professor da universidade. Muito tempo, muito tempo. Fábio, que é egresso lá da UESC, aí do curso de História. Fiz o curso de História, muito bom. Eu sou professor do mestrado em História, também Sei. lá. Né? História do Brasil, né? Não, o que eu estou fazendo é Atlântico e diáspora africana. Sim, sim. Interessante. Diegão aí formado em fisioterapia. Contribui aí também muito aqui. Nessa luta hoje da saúde, né? A gente vem enfrentando desafios aí muito grandes nesse contexto atual. A gente, né, vem lutando uma guerra no contexto de Covid, né? E vem vencendo, graças a Deus. Mas a gente não esperava, lógico que a gente vai tratar isso lá na frente, mas a gente não esperava hoje, a gente também vê uma outra guerra, né? Um outro momento aí bem peculiar, bem sensível para toda a comunidade. A gente já passou por um boom psicológico, né? Após essa pandemia, a gente pensou que teria pelo menos um fôlego aí para conseguir ajustar, né, o dia a dia, mas infelizmente tem essa nova situação aí de guerra. Olha, eu estava hoje pela manhã, eu fiz uma postagem na minha rede social onde eu abordava isso. Eu dizia que no final de 2019 a humanidade travou uma guerra contra um inimigo invisível, que foi o vírus da Covid-19. É uma humanidade junta. Hoje são cerca de 6 milhões de pessoas mortas pela Covid-19. E aí, quando a gente está preparando para vencer a batalha contra o Covid, a gente é surpreendido em pleno século XXI por uma guerra. Para você ter uma ideia, na Rússia, cerca de 349 mil pessoas morreram pela Covid. Na Ucrânia, algo em torno de 112 mil pessoas. E hoje, de uma maneira estúpida, uma guerra que não é uma guerra entre Rússia e Ucrânia apenas. Sim. É uma guerra híbrida, é uma guerra que envolve interesses econômicos, geopolíticos e o mundo todo voltado para ela. Mas, infelizmente, e aí eu digo assim, o que é que a gente pode apresentar para um jovem hoje como expectativa, né? Sai de uma Covid, a nossa região, muito específico, mas recentemente também de uma enchente que causou danos e perdas aqui. Quando a gente está se preparando, vem uma guerra que a gente fica angustiado, porque hoje há uma ameaça real de uma guerra atômica. A gente nunca sabe o que pode acontecer. De repente, um cara desse acorda lá, aperta um botão e o mundo todo paga a consequência. Mas é isso, temos que ir nessa luta aí. É isso. E somando-se a isso, nós sabemos, né, que além de toda essa problemática, nós temos que ir pela vertente de que a esperança ainda existe. Por quê? Com todos esses problemas que nós relatamos aqui, nós ainda temos que viver o amanhã. Então eu queria saber de você, né, fazendo o gancho, em relação à espiritualidade. O que é que Alessandro Fernandes acredita, né, como ele pensa essa questão da espiritualidade, como ele pensa essa questão da espiritualidade em cada indivíduo, o que cada indivíduo deve acreditar, em que força maior. Isso é uma curiosidade aí que a gente tem e somando-se a isso a gente fica curioso. Claro. Olha, a espiritualidade uma coisa, a religião outra, né? Correto. Eu fui batizado na Igreja Católica. Nasci no mesmo dia de Allan Kardec. Eu frequento, quando posso, a Igreja Católica, frequento o Centro Espírita, frequento a Igreja Evangélica. Quando sou chamado para uma coisa festiva, eu vou em um candomblé e tal. Eu acredito o seguinte, não podemos deixar de ter uma perspectiva de que existe um ser superior que nos ilumina, a todos nós, a cada um de nós. Eu acredito que a humanidade ainda precisa trabalhar um pouco melhor essa questão da espiritualidade. Nós ficamos muito em uma questão religiosa, que é importante, a religião ela é importante, mas a espiritualidade é uma coisa que transpassa por todas as religiões, né? Eu digo que se for para a gente não acreditar que existe um ser superior, que nos dá força, que nos dá iluminação, perde a razão de ser das coisas, né? No momento desse de tanta tristeza, você falou em esperança, eu lembro do grande mineiro que escreveu para mim a maior obra de literatura brasileira, Grande Sertão Veredas, onde ele fala que a vida é ingrata no macio de si,
mas traz a esperança mesmo no meio do fel do desespero, onde o mundo está tudo misturado. É mais ou menos isso. Num momento difícil como esse, se a gente parar um pouquinho, meditar um pouco e sentir que essa espiritualidade vem de coisas boas, de você querer o melhor para o outro, querer o melhor para si, o mundo seria muito melhor. Se a gente tivesse uma elevação espiritual maior, não teríamos tanta barbárie como estamos assistindo hoje. Para mim é fundamental a espiritualidade. Fábio, Diego, em relação à espiritualidade, vou fazer um breve comentário até. Eu sou bem adepto do que você falou, né? Eu acredito muito em algo bem maior que as religiões. Falar dessa forma, né? Eu acredito que o respeito deve imperar, mas Deus é maior que tudo, né? Deus está presente em todas as conexões que a gente tem e tudo mais. E muitas vezes a gente vê guerras, a gente vê vários e vários problemas, até numa cidade como Quaraci, pequena, a gente vê problemas, né, de intolerância religiosa. Sim, e tudo mais. Presente, né? E uma das propostas, eu nem falei para os meninos, uma das propostas que eu penso, e aí a gente vai conversar sobre, é que a gente consiga fazer um encontro aqui, nesse programa, com diversas representações. Sim, candomblé, sim, evangélico, católico, espírita, para a gente conseguir conversar civilizadamente. Porque eu acredito que dessa forma a gente consegue avançar muito mais. E somando o que o Alessandro disse, o respeito interreligiões vai fazer a gente muito mais à frente. Essa divisão, né? Essa divisão entre os povos, esse chega a ser desrespeito, né? Essa intolerância, né? Cada um tem sua forma de entender o que é a vida, o que é a cultura daquele local, e Deus, né, tem unido esses povos. E por diversas situações a gente acaba pensando que o nosso, né, a nossa forma de pensar é melhor do que a do outro. A gente coloca nossos interesses como o crucial. Nós somos os verdadeiros e o outro é o falso. E isso que acredito que acaba dividindo os povos, né? Existe um único Deus, eu acredito nisso, e é Ele que é o soberano de todas as coisas. E Ele fala, né, diretamente isso, que o amor, é através do amor, do respeito, que a gente vai conseguir unir os povos e vai conseguir, através disso, vencer essas dificuldades que a gente enfrenta aqui no dia a dia. Não tenha dúvida, eu queria acrescentar algo aí. Eu cresci ouvindo assim, política, futebol e religião não se discute. Isso é um grande equívoco. É um grande equívoco. Porque, olha só, vamos começar pela política. Nós dependemos da política. Esse ano, por exemplo, é um ano de eleições estaduais e federais. O destino do país depende da política. Mas o que nós dizemos que não discutimos é diferente. Nós não vamos brigar, mas a discussão, ela é respeitosa. Eu falo sempre lá na universidade, assim, toda vez que eu entro em um debate, eu entro para sair maior. E só tem um jeito de sair maior, é o outro me acrescentar alguma coisa. Se eu achar que o outro não vai me acrescentar nada, eu não vou crescer nunca. Não rola então, na política, a gente tem que discutir olhando o que o outro tem de bom, porque não tem um lado certo e outro errado. Todos os lados têm algo positivo, algo negativo, a gente vai nesse processo dialético. Com o futebol, aí mexe muito com paixão, né? No futebol, a gente foge da irracionalidade, né? Eu, por exemplo, acredito piamente que Vitória e Botafogo, meus dois times, são os melhores do Brasil. Quem quiser que diga o contrário. Agora, no que diz respeito à religião, é isso. De repente, você senta com pessoas de outra religião, você tem um olhar diferente, que você nunca parou para ver sobre aquela perspectiva. Você não pode brigar, eu acho que a discussão é fundamental. A humanidade só cresce quando há discussões, o contraditório, a contestação daquilo, a forma crítica. Isso é fundamental. Acho que a gente deve educar as pessoas a discutir, sim, futebol, religião, economia, política, qualquer tema, mas com respeito, né? A democracia é isso. O respeito é fundamental, o que nos faz crescer. É isso, e muito salutar, né? Essa questão da democracia, de escolhermos. Historicamente, nós nascemos, né, católicos, cristãos, né, por conta da colonização portuguesa, etc. e tal. Mas o que a gente não admite é perceber a intolerância religiosa, e que é presente principalmente na nossa Bahia, que tem uma diversidade tão grande. Em Salvador, fico muito triste quando eu vejo alguns terreiros de candomblé sendo destruídos, né? Então, essa é uma parte triste ainda que a gente precisa superar. E quando o Marcão propõe essa discussão, realmente é para nos elevarmos enquanto pessoas, enquanto gente. E a questão
da religião em si, da espiritualidade. Eu acho que se você faz o bem ao próximo, eu acho que isso já é muito importante. Não tenha dúvida disso. Você me fez rememorar um padre que tinha lá na cidade de Arataca, onde ele, em um sermão, disse o seguinte, que uma pessoa um dia foi à igreja e aí passou a colocar debaixo de uma árvore, tinha uma lata, uma pedra para cada missa que ele ia assistir. E ele foi, tinha várias pedras. E um dia, a caminho, alguém tinha deixado um cavalo amarrado e o cavalo estava se enforcando ali, né? Estava apertado. E ele foi socorrer e quando ele viu, tinha passado o horário da igreja. Mas mesmo assim ele falou, pô, eu vou botar uma pedra, colocou. E no final do mês, quando ele foi olhar, só tinha uma pedra. Ou seja, uma ação que você faz de bem no seu coração vai deixar Deus muito feliz com a gente, né? Não necessariamente você está em qualquer lugar com pensamento ruim, ali muitas vezes você tem que estar de fato. Eu acredito que as religiões têm um papel importante, inclusive no que diz respeito à formação de valores, né? Valores que conseguem ter com as pessoas. Eu digo sempre, eu nunca vi uma viatura de polícia na porta de um templo religioso, porque não há necessidade. Em tese, ali todo mundo está procurando uma elevação e tal. Eu acho fundamental e acho que as pessoas devem cada vez mais procurar uma religião, seja ela qual for, ou a espiritualidade. A espiritualidade, sem dúvida. Sem dúvida. Felipe, e aí conta pra gente como é que é essa história aí de sorteio aí do Papo Cabeça. Conta aí pra gente. É sim, Marcão, é sim. Nós vamos ter o sorteio daqui a pouquinho no nosso Instagram. Nós vamos fazer uma live para sortear o nosso livro e a caneca. O livro que é Mais Esperto que o Diabo, de Napoleão Hill. É um livro muito interessante e a caneca para você ler o seu livro e beber o seu cafezinho para bater esse papo cabeça com a gente. Pô, beleza, Felipe. Obrigado aí, obrigado. Muito bom. Muito bom. Gostei. Vamos lá. E vamos colocar os livros sempre aí, né? Toda semana sorteando um livro diferente. Vamos estimular aí a leitura, vamos estimular aí bons autores aí. A Alessandra aqui, que é um expert na leitura aí, eu vejo, sempre acompanho a biblioteca. Eu vou querer vir aqui em outro programa, eu estou me convidando, que é o lançamento de um livro de poesia, que deve sair agora nos próximos dias aí, e no Rascunhos Reais. Aí a gente faz o lançamento Pô, aqui. Já tá aqui. Não precisa nem... Tamo com moral, viu? Ele já tá... É só dizer a hora. Moral tá alta. O programa é seu aqui também. Então, acho que a gente podia tocar em um assunto que você tem muito a contribuir, e a gente propôs aqui nos temas base para a gente começar a conversar, que é educação. Educação de forma ampla, né? Eu tenho uma filha de 7 anos, prestes a fazer 8, tenho um filho para nascer agora no dia 30 de março, e é um tema que preocupa, é um tema que é bastante sensível, né? A gente vê, como o Fábio falou, a história do Brasil, de certa forma, não contribuiu para que algumas situações fossem como a gente espera. Quando a gente olha em alguns países com mais desenvolvimento, a gente acaba invejando, né, a estrutura de lá. Obviamente, existem condicionantes diferentes, mas vamos conversar aqui sobre rumos, né? Que rumos a educação, desde seu início, desde a educação infantil, poderiam tomar, né? Que desenvolvimento, as opiniões da gente aqui, para a gente ir nesse debate aqui, discutir isso. Até porque os dias atuais, né? Acredito que a gente vem evoluindo muito aí com a relação tecnológica, né? Com essa evolução, tem muitas crianças aí que a gente acaba vendo assim, que estão à frente do seu tempo, né? Na verdade, eu acredito que a gente não, de uma certa forma, a gente acabou não organizando, pelo menos essa parte de educação básica, né? Tentando trazer isso para alguns locais que a gente sabe que precisa, né, evoluir um pouco mais, e isso acaba que também pode estar surtindo efeito em outras relações, né? A relação desses jovens com situações a respeito de violência, né? Drogas, em todo esse contexto. Então, adicionando aí a pergunta de Marcão, queria também saber, né? Assim, qual o seu pensamento a respeito dessa educação básica, que a gente pode evoluir, um pensamento novo a respeito disso. Olha, eu diria que é um tema importantíssimo, tema fundamental. Você falou em educação infantil. O Brasil ele é tão desigual que durante muito tempo a educação era um privilégio para poucos, para ricos, né?
na realidade, era um privilégio para rico. E, para você ter uma ideia, quando eu falo privilégio para rico, eu estou falando, inclusive, da educação pública. Sim. Porque tem gente que fala assim, que saudade da época que a educação pública era uma educação de qualidade. É assim que definem. E eu digo assim, talvez você tenha saudade de uma época onde a educação era apenas para rico, né? Porque quem estudava na escola pública era rico. Para você ter uma ideia, durante alguns anos apenas é que nós introduzimos a educação infantil como obrigatória. Nós não tínhamos a educação infantil para filhos de pobres, de pessoas que não tinham acesso à escola particular. Eu acredito que o que transforma a sociedade, transforma a humanidade é a pessoa e a educação. Então, assim, o meu sonho é que toda criança pudesse ter acesso a uma educação em tempo integral, onde tivesse ali uma alimentação adequada, balanceada, com nutricionistas fazendo esse papel, e que no turno oposto pudesse fazer as atividades complementares. Infelizmente, não é isso que ocorre aqui, mas nós temos que avançar. Então, qual é esse avanço? Política pública. Nós temos que exigir que a educação seja de qualidade para todas as fases da vida humana. Nunca é demais a educação. Para você ter uma ideia, nós somos de uma região onde tem algo que é assim, a educação para jovens e adultos. Nós já tivemos no passado o Mobral, porque era algo para corrigir uma falha no tempo, onde na idade de ir para a escola corretamente ali, para aprender, as pessoas não tinham. Eu digo que todo gestor de uma cidade pequena, média, aqui da nossa região, e grande também, se tivesse de escolher 3 prioridades, seria educação, depois educação e depois educação. Aí as pessoas falam assim, mas saúde, tudo isso, tudo é importante, mas depende da educação. Sim. Tudo depende da educação. Você vai em um posto de saúde, muitas vezes a pessoa está ali com verminose, com uma coisa ou outra, não foi educada, inclusive para lavar as mãos, para fazer isso e tal. Só que nós temos uma desigualdade grande. Eu dou um exemplo assim, nenhuma nota é igual à outra. Se você pega aqui Marcos, e Marcos estuda em determinado momento, e o Marcos tira 10 em uma prova, e Alessandro tira 4 na prova, numa avaliação, na segunda Marcos tira 9, eu tiro 5, na terceira ele tira 8, eu tiro 6, e na quarta os dois tiraram 7, 7 não é igual a 7. Em um caso, eu tive uma regressão, no outro, eu tive um avanço. Mas, para isso, a educação ela tem que ser de toda a sociedade. Eu digo sempre que a educação, do meu ponto de vista, pertence primeiro à família. Não é a escola que vai ensinar bom dia, boa tarde, boa noite. Isso é família. E vem pela parte de religião, que a gente falou aqui, não na parte dogmática, mas na parte de valores, de formativo. E a escola que faz a escolarização. Mas no Brasil a gente tem alguma coisa muito equivocada. Na Europa, antes da disseminação dos smartphones, você tinha um menino que passava 8 horas na escola, a menina que passava 8 horas na escola do dia e 1h30 em frente à televisão. Nos Estados Unidos passava 5 horas na escola e 2 horas em frente à televisão. No Brasil passava 4 horas na escola e o restante do dia em frente à televisão. Hoje, com o avanço da tecnologia, redes sociais, as pessoas estão muito mais informadas, que é diferente de educadas. Elas têm muito acesso à informação. Por exemplo, se eu ler aqui, você me perguntar agora, nesse momento, quantas pessoas estão envolvidas na guerra na Ucrânia, eu vou aqui, olho e lhe dou uma informação. Agora, eu estou com uma opinião formada sobre isso, ou eu estou com uma opinião que possa interagir com você, isso é muito diferente. A educação, ela é o meio mais seguro de você fazer uma ascensão social. Eu vou pegar o meu caso. Eu, quando fui estudar em Itabuna, chegava em Itabuna, não tinha ainda ingressado na universidade. No dia que eu ingressei na universidade, a minha matrícula no curso superior me proporcionou um estágio que exigia a matrícula no curso superior. Quando eu formei, eu fui fazer concurso que exigia o curso superior. Mas não apenas o curso superior. Tem cursos técnicos, diversos cursos. Nem todo mundo vai para a carreira de nível superior. Mas o que eu defendo é que todos tenham acesso.
inclusive para escolher a carreira que vai seguir, desde ser um trabalhador rural a ser presidente da República. Então, eu acho que o investimento deve ser maciço em todas as áreas, na educação, garantido não apenas o acesso à escola, mas a permanência na escola. Aqui em Quaraci, por exemplo, deve ter meninos e meninas que não permanecem na escola porque tem que ajudar a família, para colocar dinheiro em casa, então ela tem que ter condição disso. Mas ainda somos muito elitistas no Brasil. Muito elitistas no Brasil. É isso, concordo. E o que eu sempre debato com meus alunos, né? Eu que sou da área de humanas, trabalho com sociologia, com história, o que eu tenho sentido dificuldade é justamente essa questão de você ter uma análise crítica, a análise crítica do aluno com relação à informação. Informação nós somos bombardeados a todo momento, inclusive informações falsas, etc. e tal, né? Fake news. Mas a análise crítica, eu acho que a gente tá pecando nisso, né? Então, se a gente está falando de desigualdade, então, eu não preciso da informação pela informação, eu tenho que saber qual a causa dessa desigualdade, né? E buscar sempre o que eu falo aos meus alunos, os porquês das coisas, né? Nada está ali por estar. Então, eu sinto muita falta dessa questão de formulação de ideias, de ideologia por parte da nossa turma, dessa turma jovem que está vindo aí, mas também, ao mesmo tempo, a gente deve pensar, mas existe um culpado? Não sei se o termo é esse, mas será que existe um culpado? Ou eles são vítimas, etc. e tal. Então, às vezes, eu fico me fazendo também essas perguntas. Olha, você toca em 2 pontos importantíssimos. O primeiro, quando você fala da análise crítica. Nós estamos educando meninos e meninas dizendo, Ivo viu a uva. Mas nós temos que dizer que Ivo viu a uva e não vai poder levar porque papai e mamãe estão desempregados. Então, a gente começa a ver o lugar onde está. Aí ele percebe a desigualdade que é, e por que está desempregado. Esse é um ponto. Segundo ponto, quando você fala a culpa é de quem? Eu digo que nós temos que exigir de todos. Nós, individualmente, nós, família, e também dos poderes públicos. Na véspera da Copa do Mundo do Brasil, aumentou em alguns centavos a passagem de ônibus e a Paulista parou e Copacabana parou. Representando ali, era o que eles diziam, todo o Brasil. Não é? Eu nunca vi ninguém ir para Paulista exigir escola de qualidade. Eu nunca vi ninguém ir para Copacabana exigir escola de qualidade. Então, quer dizer, é aquela valorização que a gente tem. A começar pelo professor, eu digo isso, e eu falo isso com muita tranquilidade. Agora nós estamos no ano eleitoral. Há um reconhecimento de um aumento do piso salarial do professor. O governo federal repassou isso para os municípios? Não. Porque uma coisa é eu dizer que tem que pagar. Quem sabe a realidade dos municípios é quem está no dia a dia. E eu quero deixar aqui bem transparente para professores. Eu defendo o aumento para professores. Sim. E não apenas com esse percentual. Deveria ser muito mais. Porque o professor e a professora dão o máximo de suor e ainda tem que lutar pelo mínimo de salário, que é o piso. Exigir que seja pago o mínimo de salário. Então, investir em educação não é apenas abrir escolas. Escola de qualidade, dar condições aos professores e professoras de exercerem a sua profissão com zelo, com primor, pagar salários decentes, não apenas para professor e professores. A educação tem toda uma esfera de profissionais da área de educação. Na escola começa com o porteiro, com a merendeira, com o zelador, todo mundo está na área de educação. Então, uma contradição que eu, quando fui secretário, vi era o seguinte, eu estava na Secretaria de Educação e eu tinha servidores que eram analfabetos. É uma contradição você ser secretário de Educação e estar trabalhando com pessoas analfabetas. Então, naquele momento, o que foi que a gente fez lá? A gente fez um levantamento dessas pessoas já em idade avançada, e nós reduzimos a carga horária dessas pessoas de trabalho, as que voluntariamente quiseram estudar, nós demos a oportunidade que não poderíamos obrigar. Então, eu digo que família, a sociedade como um todo e os governos devem estar comprometidos com a educação. A educação é de todos e para todos. Não dá para a gente delegar alguém. Porque, da mesma forma, se a gente culpa alguém, a gente está dando a responsabilidade a alguém. E é responsabilidade de todos nós. Dentro desse tema é interessante porque foi um dos temas que, nessa resenha, né, que nós viemos de Itabuna, conversando para estar fazendo aqui o Papo Cabeça, foi um dos temas finais, eu acho que da conversa que a gente teve lá no carro, né? Porque, assim,
a gente acabou envolvendo essa questão com a avaliação. Essa maneira hoje de avaliação, ela é correta para entender a realidade de cada pessoa, de cada aluno? Isso trazendo a relação desse aluno com o índice de pobreza, né, que aquele bairro, aquela cidade, ela possui. Qual é a forma da gente conseguir quebrar, né, com a educação, essa visão desse aluno? Você tocou em pontos aí muito importantes com relação a contradizer algumas situações, né? Vem a necessidade de pagar um piso, mas não direciona esse valor para esse município, né? E aí o município também já tem uma carga, digo assim, em todos os pequenos municípios, porque tem uma carga de folha muito alta, né? Talvez envelhecida, porque, né, durante os anos esses professores acabam não tendo uma como é que eu posso dizer, uma atualização, uma capacitação, né, com relação a ele. E isso, o aluno na ponta acaba ficando também desmotivado. A gente colocou nessa resenha que a gente teve a questão de um filme que a gente assistiu e que uma pessoa, uma criança, ela buscou o conhecimento e ali ela transformou a vida de toda uma comunidade. Aqui nós temos um bairro um pouquinho afastado do centro e a gente vê que talvez dentro dessa perspectiva, a gente conseguir, como posso dizer, trazer esse aluno para entender que ele consegue mais, que ele consegue mudar aquele contexto dele, de local onde vive, né? Ele consegue, de fato, melhorar a condição dele de vida e dos colegas também ali ao lado. Então, eu costumo dizer até em casa, né? Só para reforçar, Diego, e chegar no ponto que você falou. Sim. Eu costumo dizer em casa, né? Elaine, você conhece também, foi aluna lá e tudo. Ela é mais, né? Não, tem que brigar. Eu digo, rapaz, eu desacredito muito em briga. Eu acredito que o argumento seu tem que ser melhor. E a gente reforçando o que a gente estava falando lá, é justamente isso. A gente tem que preparar. A gente fala do Maria Gabriela, né? Que é um bairro aqui, que a vulnerabilidade está bem acima dos outros. Eu tive, por um tempo e hoje ainda, um projeto social com jiu-jitsu. A gente levava o jiu-jitsu e a gente conseguiu ver a mudança naquelas crianças que muito provavelmente estariam envolvidas com outras coisas. E aí eu falo, eu enxergo, né, de forma mais ampla, que isso deveria ser feito. Como você falou no início, Europa, 8 horas. Né? 8 horas de ensino, um ensino em tempo integral, introduzindo esporte, introduzindo arte. Dando a essas crianças, assim como no projeto, a gente tinha um tempo dedicado a dar para elas noções de cidadania. Eu vejo que o problema, talvez, seja o molde também. A gente dá pouco tempo, dá pouca estrutura, e, na minha visão, às vezes o molde também não é condizente com a realidade. É o que o Diego estava falando. Engessado, né? Pouco engessado. Você falou também. Eu tenho uma realidade de quem estuda no Carrossel, ou de quem estuda na Monteiro aqui, e tem uma realidade diferente para quem mora, né, nos lugares onde a vulnerabilidade é maior, onde o risco, né, de uma contaminação pelo tráfico, sim, pelo crime é muito maior. Então a gente tinha que ver, né, quando pensa em educação, algo diferente para cada situação. Eu vejo que esse incentivo externo, não só a questão de matemática, ciências e tudo, mas esporte, artes, teatro, xadrez, como eu gosto, eu falo sempre, eu gosto de xadrez, então eu tenho que vender o peixe. Acho que isso poderia fazer uma diferença, ocupar a mente com coisas novas. E uma das coisas que eu falo também, eu tenho um amigo, que é até de Recife, a gente conversa e tal, ele tem um projeto aplicado à educação, que é um laboratório de robótica, que ele vem e monta os laboratórios dos municípios. Isso que eu falei para os meninos também. Eu acredito muito em dar um novo horizonte, mostrar uma luz no fim do túnel para as pessoas. Quando eu mostro algo diferente, eu faço o que a pessoa deseje. E fazendo desejar, eu vou me esforçar. Obviamente que a gente vai ter perdas pelo meio do caminho, mas eu acredito muito nisso. Essa questão de fazer acreditar, de fazer enxergar algo diferente para poder lutar por isso, né? E eu vejo que isso às vezes falta, né? Em todas as camadas, né? Municipal, estadual, federal. Acho que essa estruturação poderia ser diferente. E é uma das coisas até que está ali no livro de Napoleão Hill, né, e mais perto do que o diabo, quem leu já sabe, é essa questão com a escola. Ele até toca, né, não na forma que eu estou falando aqui, mas toca-se na estruturação da escola hoje em dia. E eu, de fato, penso isso. É um pensamento meu que algumas coisas poderiam, de fato, ser diferentes para que a gente avançasse com essas crianças. Olha, o Diego tocou em um ponto que é a avaliação. Eu vou começar por aí. Eu tenho um amigo, ele foi fazer o pós-doutorado dele na Inglaterra,
E levou a filha dele, que na época tinha 8 anos, 8, 9 anos. Estudava em uma escola bilíngue em Salvador, então falava inglês tranquilamente. E um dia na escola ela voltou para casa com uma tarefa que era mais ou menos a seguinte: Marcos, tem 10 euros para lanchar. Uva, 1 euro. Aliás, libra esterlina na Inglaterra. Uva, 1 euro. Maçã, 1 libra. Pera, 3 libras. Laranja, 4 libras. Quanto Marcos gastou para lanchar? Aí ele disse, quando chegou em casa, que a filha mostrou, não, mas tem que saber o que foi que comeu, que é para fazer a conta. Aí vai para a escola, ele fala, está faltando dados. A professora fala assim, não, pai, não está faltando dado nenhum. Veja só, João, quanto Marcos gastou para merendar? Levou uma uva, 1 libra esterlina. Maria, quanto Marcos gastou? Levou uma pera, 3 libras. Tiago, quanto Marcos gastou? Não gastou nada. Que ele está querendo comprar uma bola nova, ele está guardando 10 libras, que a bola custa 12. Então ele trouxe uma merenda de casa. Qual das questões está errada? Nenhuma. Mas no Brasil a gente fala assim, alternativa A, B, C, D e E. E para estar certo, todas têm que estar iguais. Ou seja, a gente castra o potencial criativo das pessoas. A gente não permite que as pessoas interajam, que criem isso. Isso é a questão da avaliação, que tem mudado. É verdade, tem mudado. E quando você fala de desigualdade, Marcos, eu vou citar um caso aqui, pessoal. Eu tenho uma filha, Letícia, e quando minha filha ainda era muito pequena, tinha uma babá. O que é a babá? Alguém que trabalhava em nossa casa e que recebia um salário mínimo, era carteira assinada, tudo direitinho, mas não tinha uma formação adequada. Para você ter ideia, nós incentivamos, na época, ela fez o chamado supletivo 1º grau, depois o supletivo 2º grau. E essa babá que tomava conta de minha filha engravidou e criou a filha sozinha. Os primeiros anos de vida, a filha foi criada lá em casa, junto com a minha filha. Depois, o real e a fantasia se separam. Ela foi para a casa dos pais, de uma cidadezinha bem pequena, e analfabetos os pais, não tinham um livro em casa, não tinha um acompanhamento, mas estudou. Lá na frente, minha filha, que tem pai professor, mãe professora, tios professores, avós professores, minha filha faz inglês desde cedo, faz balé, frequentou aula de cânticos, aula de música, viaja 2 vezes por ano, tem acesso à internet, tem acesso à TV por assinatura. Aí as duas vão fazer o Enem. Aí a minha filha tira 75 mil pontos. A filha da babá tira 70 mil pontos. Minha filha entra, a dela não entra. Eu vou dizer que minha filha é mais capaz do que ela? O que minha filha teve foi melhores oportunidades do que ela. Então, o que eu sonho é, com a educação, dê oportunidade para todas as pessoas. Eu acredito que no dia que o país tiver um sistema justo e universal de educação e de saúde, porque o SUS é o que salvou a pandemia, sim, mas precisamos investir mais no SUS. O SUS e as vacinas salvaram a gente da pandemia. Então, se você tem uma escola que tem o mesmo nível aqui em Quaraci, guardadas idiosincrasias, as peculiaridades daqui, mas de São Paulo, eu vou ter condições de fazer isso. Né? Para você ter ideia, a Universidade Estadual de Santa Cruz adota a política de cotas, né, para estudantes de rede pública. O Rio de Janeiro tem uma escola pública chamada Pedro II, que é uma das melhores escolas públicas do Brasil. E ele vem para cá e, nesse caso, ainda vai concorrer por cotas, né, porque é de escola pública, que não tem como você controlar tudo isso. Inclusive, nós estamos fazendo um estudo na universidade, começando agora para rever essa política, não de cotas, mas a política de ingresso na universidade. Se SISU, se vestibular, ou como fazer isso. Estamos em estudo aí. Perfeito, perfeito. Só uma dúvida que conversando com um amigo, ele esteve lá em casa no sábado e tocou, e eu digo, pô, Alessandro, vai estar, vou conversar sobre a questão de limitar. Me falaram que, acho que em Feira de Santana, Federal, tem um limite de 150 quilômetros de raio para que as pessoas pudessem ingressar na faculdade. Qual a barreira que existe para que isso aconteça? Inconstitucionalidade, não existe isso? O que é que a gente pode... Olha, essa questão sempre é levantada, em geral, quando fala do curso de medicina. Muita gente fala, não ficam aqui.
Para mim, todos os cursos são importantes. Eu não faço distinção entre nenhum deles. Todos são importantes. Mas, assim, qual é o grande problema disso? Se você me perguntar, eu não posso aqui emitir uma opinião monocrática sobre isso. Porque as grandes decisões da universidade, graças a Deus, são tomadas pelo colegiado, o Conselho Superior. Mas eu te digo assim, da mesma forma que a gente vai barrar alguém para entrar aqui, a gente barra alguém daqui para ir para outro lugar. Não é? Alguém que não queira estudar aqui, que queira estudar fora, pode ter essa barreira lá também. Por outro lado, o que foi que enriqueceu a nossa universidade? Foi justamente a integração com pessoas de outras regiões. Nós temos professores hoje, não apenas do Brasil, mas de outros países. Nós temos hoje 62 alunos de 17 países diferentes estudando na nossa universidade. É um processo de internacionalização. O que nós devemos fazer, de fato, é abrir mais universidades, ampliar o número de vagas das pessoas. Mas aí você vai perguntar, o reitor está contra a regionalização? As pessoas que não, muito pelo contrário, eu queria que todo mundo aqui ingressasse na universidade. Agora, não é uma questão simples. Cada ação tem uma reação, todo bônus tem um ônus. É uma questão para discussão. Por isso, nós temos que decidir com dados científicos também. A comissão que vai ser criada agora para discutir isso, que nós estamos fazendo um estudo pela gestão. Mas vamos criar uma comissão no Conselho Superior, vai analisar ingressantes, as pessoas de onde vêm, se ficam. Aí, muitas vezes, as pessoas falam assim, vem de outra região, forma aqui, por exemplo, em medicina e não fica aqui. E quem garante que quem é daqui vai ficar aqui e não vai para outro lugar? O laboratório é social, você não tem controle sobre isso. Sim. Em qualquer lugar do mundo, H2O é água, né? Dadas as condições normais de temperatura e pressão. Mas se eu der aqui R$10 para cada um aqui e falar assim, gaste como quiser, tem um que vai poupar, o outro vai fazer, cada um faz de uma forma. Sim. Agora, não tenha dúvida que é uma questão séria. Por que isso é sério? Porque o número de vagas ainda é muito baixo. E veja que durante mais de 30 anos a UESC foi a única universidade a ofertar curso superior na região. Hoje nós compartilhamos isso com a UFSB, com o IFBA, com o IFBaiano, com a gama de faculdades privadas no eixo Ilhéus e Itabuna também, que tem um papel importante também nesse processo, que prestam também a educação com qualidade. Então eu digo que nós não podemos buscar soluções fáceis para temas complexos. E esse é um tema extremamente complexo. Mas nós não podemos nos furtar de discuti-los. Nós temos que discuti-los e procurar alternativas. Uhum. Perfeito. Eu queria adicionar aqui um ponto nessa conversa, aproveitar sua presença aqui, né? E direcionar a questão da pesquisa científica. Porque o investimento, né, em pesquisa científica hoje no Brasil, ele tem sido, como tem sido, né? Eu vejo que o Brasil ele tem muito a crescer, mas eu não vejo uma perspectiva de crescimento no país sem um investimento maior nesse aspecto. Então, eu vejo que muita coisa, mesmo com a pandemia, nós aqui, enquanto brasileiros, enquanto, né, cada um em seu município, conseguiu ajustar a respeito das condições, né, de trabalho, algumas situações a respeito do pensar, né, crítico, porque no início da pandemia era uma novidade, né? Foi uma surpresa muito grande para todo mundo. A gente não estava entendendo de fato o que era o Covid e isso levou a gente a pensar muito a respeito e tentar ajustar as coisas que a gente já tinha. Então, acredito também que talvez com investimento maior, né, na pesquisa científica e com as pessoas que ali ingressam nas universidades, a gente consegue aí elevar essa condição de país. Diego, o que nos salvou da pandemia foi a ciência. Sim. Foi a ciência, foram as pesquisas científicas. E em plena pandemia, o governo federal cortou R$600 milhões do orçamento do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. As universidades têm professoras e professores aflitos porque não sabem se as bolsas de iniciação científica, as bolsas de mestrado, doutorados, vão ser pagas aos seus orientandos. Uhum. Qualquer país que se quer, de fato, fazer desenvolvido, eu tenho que investir em ciência. Porque, olha só, eu tenho um aparelho desse aqui. Se eu não investir em ciência, eu vou ser um consumidor de tecnologia importada. Eu tenho que desenvolver o meu aparelho aqui. Sim. Eu tenho que fazer ciência aqui para que o país torne-se independente de outros países. Mas enquanto a gente achar que ciência, tecnologia, inovação
é segundo plano, o país não vai desenvolver. Né? Vejam só o que é que eu vou falar aqui. Nós somos de uma região que nos dizíamos rica, produzindo um produto primário voltado para exportação, cacau. Comprávamos tudo o que precisávamos, inclusive importávamos conhecimento técnico-científico. Com a chegada das universidades, a região passa a produzir e exportar ciência, tecnologia, conhecimento técnico-científico. Então, isso é o que desenvolve um país. Você pega a Coreia do Sul, há 30 anos atrás, você comparava com o Brasil, investimento maciço em tecnologia, em ciência. Agora, é só você pegar o número de patentes criadas no mundo, quantas são brasileiras, quantos são dos países de ponta. E uma outra coisa muito interessante, recentemente nós recebemos na universidade um rapaz que é brasileiro, mas está fazendo o mestrado dele em Israel. E na universidade dele deu autorização para que ele seja o representante da universidade no Brasil, e ele veio nos visitar, e ele dizia assim, ó, quando você chega em Israel, que é ponta em tecnologia, e você diz que vai entrevistar uma pessoa, quantas empresas você abriu e quebrou? Nenhuma. Está fora. Não, já fechei 5. Está dentro, que você tem 5 formas que você sabe como não vai errar. Ou seja, a gente acha que só dá certo aqui o acerto. Não, o erro também, ele é educativo. Então, ciência e tecnologia, inclusive na infância. Sim. Qual de nós, e olha o que eu estou falando aqui, teve acesso na infância a laboratórios em escola? Né? Imagine isso, você pegar e fazer, nunca mais na vida a criança esquece aquilo ali, tá? Você desperta o espírito inovador, inventivo, digamos assim. Então, ciência e tecnologia é fundamental. Participando dessa conversa, essa bem a visão que eu tenho a respeito da pesquisa científica, né? Você trouxe a pesquisa científica do contexto de universidade e trouxe ele para o dia a dia da gente, para o bairro. É justamente nesse ponto, porque eu acredito que incentivando a pesquisa, incentivando a criança, assim, desde os primeiros anos, ela tem um olhar crítico a respeito do dia a dia dela, né? O que é que está faltando para meu bairro? O que é que eu consigo evoluir? O que é que eu consigo fazer com a minha forma de pensar? Como é que eu posso conseguir interagir com aquele meio e melhorar essa condição? Sem precisar, na verdade, esperar que algum investimento externo, seja de alguma empresa, seja da questão, né, do contexto federal. Isso. Então, eu acredito muito que a educação, como você bem vem dizendo, é ela que transforma toda uma comunidade, seja no contexto de saúde, seja no contexto social, seja no dia a dia, né, que a gente de fato precisa. Então, eu gostaria muito, né, de ver um Brasil um pouco diferente, um investimento maior nessa questão de educação, porque é o necessário aí para a gente conseguir melhorar nossas condições de dia. Eu vou te falar uma coisa aqui. Lembra do 7-1 de Brasil e Alemanha? Sim. Ninguém vai esquecer Nunca. que a gente tomou 7-1 da Alemanha, né? Salgado. Mas pergunte quantos prêmios Nobel da ciência tem a Alemanha. Pergunte quanto temos no Brasil. Pergunte qual o investimento em ciência e educação na Alemanha. Pergunte como é no Brasil. Nós ficamos chateados porque tomamos 7-1 no futebol. Nós estamos tomando de 10-0 em várias áreas que são fundamentais, mas nós não somos levados a pensar nisso pela aquela educação que não é crítica. É isso, justamente nesse ponto. Eu acredito muito que a coisa acontece quando a massa, o povo percebe. E aí a gente percebeu isso no aumento da questão da tarifa lá do ônibus, os 40 centavos. Então, o gigante acordou, o povo foi para a rua. Por quê? Porque doeu ali no bolso, né? Então, a gente percebeu que a população fez um movimento, e esse movimento já começou a fazer outros questionamentos, aí já mexeu na questão política do país, etc. e tal. Então, eu acredito muito que o poder mesmo ali, ele emana do povo. Mas aí, Diego, é onde entra a máxima que a gente falou. Quem é esse povo? Esse povo foi educado para ter essa criticidade. A gente pega as coisas prontas, né? E aí a gente vai para vários aspectos que a gente vai comprovar isso. Que o Brasil ele passou por essa questão elitista desde seu processo de formação. Então, até que ponto o povo participou, né, dos momentos? Tem um livro chamado Os Bestializados, né?
Aí o que é que a gente observa? Que a população, quando nos principais acontecimentos, ela era informada depois, em muitos aspectos, em muitos movimentos nos quais tivemos. Então, até que ponto essa população ela foi educada, ela foi, né, ensinada a participar, a ter essa participação? Olha, isso que você fala é tão importante. Você falou que o povo foi para a rua. E você fala assim, pô, quem é que estava ali? Meu sobrinho pequeno fala assim, povo é muita gente, né, tio? E é muita gente, que se você pegar a Paulista no protesto, todo mundo com a camisa da CBF, você pensa que é homogêneo. Ali eu tenho um banqueiro e ali eu tenho um desempregado. Ali eu tenho alguém que está levando um carrinho de bebê com um filho da patroa, que obrigou a ir. Ali eu tenho aquele que quer um país melhor. Ali eu tenho aquele que está indo porque não tem nada melhor para fazer em casa de um domingo e vai. Né? Então, é muito diverso. A causa é muito diverso. Então, assim, tem um economista e filósofo, sociólogo chamado Karl Marx, que diz assim, o povo tem que ser educado, inclusive econômica e politicamente. Que é para ele entender por que é que o botijão de gás está custando R$100. Sim. Por que é que a gasolina está custando R$8? 1 quilo de carne, R$50. E o cara diz que não gosta de política, que não discute política, o que é isso? Agora ele é levado a discutir política. Vejam só, infelizmente o que eu vou falar me parece cada vez mais verdadeiro. Teremos eleição para presidente. As pessoas vão estar na rua com bandeiras como se fosse time de futebol. Sim. Em nenhum dos grandes debates nós vamos ver as discussões dos grandes temas. Sim. E a mídia vai querer o tempo todo fazer com que, olha, um falou isso, jogo outro, político, né? daquela coisa. Me desculpem, mas em plena guerra, com tanto problema no país, sim, eu tenho que ficar assistindo o que foi que mamãe falei, que eu não sabia nem que era mamãe falou, e que foi algo terrível e condenável. Sim. Eu não conheci, e pelo que falou, eu desejo não conhecê-lo. Mas eu digo assim, algo mais importante, nós temos problemas seríssimos aqui. Quem foi que saiu do Big Brother? Com todo respeito a quem assiste, mas eu tenho grandes temas que não são discutidos, inclusive na escola, porque eu estou em casa no lazer, eu assisto o que eu quiser, inclusive Big Brother, se eu quiser. Mas na escola, temos grandes temas que a gente precisa discutir. Não é? Na sociedade, grandes temas que a gente precisa discutir. E a gente não discute. Então, o processo de país é politizar de forma positiva as pessoas. Fazer com que elas não achem que ser cidadão eleitor é no dia da eleição e votar. Ser cidadão eleitor é ser corresponsável durante todos os dias do ano. E isso é fundamental. Correto. Aí quando a gente cita o exemplo da Coreia, e a gente fala, né, que deu certo por conta da educação, de ter priorizado a educação, aí eu fico me perguntando com relação ao Brasil, né, ao Brasil. O que eu vejo muito, não sei se vocês vão concordar, mas é a minha opinião, o que eu vejo muito é a questão assim, amo a democracia e sou feliz em viver num país democrático, mas com relação à questão educacional, eu acho que deveria ter um projeto, e aí esse projeto não vai ser apenas de 4 anos, nem de 8 anos, isso vai durar décadas, né? A gente sabe disso, um projeto voltado para a educação que não seja um projeto daquele partido que está no poder, porque é passageiro, né? É momentâneo, são 4 anos, podendo ter uma reeleição por mais 4. Mas se eu tenho um projeto político duradouro, né, aí de décadas para frente, talvez a gente não precise futuramente estar falando em cotas. É justamente isso, Fábio. Quando o Alessandro fala de Coreia, lá aconteceu, e falo isso porque quando estava em economia fiz um trabalho sobre isso. Planejamento estratégico. Foi aprovado? Trabalho? Foi, o trabalho foi uma maravilha. Não foi com ele, não, foi com outro professor. Mas o trabalho saiu, eu tive que corrigir umas 10 vezes, mas saiu no fim. Planejamento estratégico. Perpassa por política. A gente planeja, estabelece metas e cumpre. E a gente não tem essa cultura, né? Os interesses político-partidários passam disso. Então a gente acaba, quando mudo os interesses, eu tenho que mudar e não cumprir minhas metas. É o que ele estava falando. Década de 50, a Coreia era, né, tinha acabado guerra, o país brigando, dividindo, China querendo pedaço, tal, enfim, o que a gente conhece aí de Coreia. E hoje você olha, planejamento estratégico. E isso serve para todas as áreas. Educação, economia, tecnologia.
E é justamente isso aí que você está falando. Planejamento estratégico. Olha, se fosse pelo menos um projeto de um partido só, eu ainda falo, tem projeto. O problema é que não tem projeto. Tem projeto. A cada ano apresenta uma coisa. Justamente. Né? Você não consegue ver o que é que o partido pensa sobre isso. Uhum. Então a gente tem que discutir isso. Mas eu queria fazer mais um registro aqui, porque quando eu falei assim que o problema não era para falar, eu estou me referindo ao rapaz, ao mamãe falei. Porque Sim. o que ele falou é algo deplorável. Sim, E abominável, que né? infelicidade. Para mim, as mulheres são... importante, todos nós somos gerados a partir de uma mulher. E no mês que é dedicado Sim. às mulheres, amanhã, inclusive 8 de março, Correto. dia dedicado às mulheres, que são todos os dias, o que elas querem é respeito, o que elas querem é reconhecimento e oportunidades, querem o lugar dela de igual para igual, e vai um cara desse e mancha, porque mancha de uma forma horrível a imagem do Brasil, inclusive. Mas, enfim, deixando de lado, o que eu te digo... Fábio, assim, o planejamento de longo prazo. E aí você pega assim, pegue o plano de metas de Juscelino Kubitschek, que foi um estadista. Vejam quantos estão voltados para a educação e quantos para a saúde. Os 50 anos de ensino. Vai, curiosamente, veja, quantos estão voltados para a educação e quantos para a saúde? Nenhum para a educação e um para a saúde. 50 anos de ensino. Em 5, ou seja, foi importante, um presidente importante, mas era o quê? Criar e a educação. Você quer ver uma coisa? Toda vez que vai falar aqui desenvolvimento regional, vamos para a agricultura, como é que a gente vai melhorar a cacauicultura? Eu digo, botando escola lá na zona rural, botando posto de saúde na zona rural, dando qualidade de vida ao trabalhador da zona rural, depois a gente pensa no resto. Porque eu não posso querer que quem esteja na zona rural seja tratado de uma forma desigual com quem está aqui. Então, assim, é importante que tenhamos projetos. E eu estou falando isso porque quando você fala de partido, eu digo assim, pergunte a quem é filiado hoje. Militante não, militante é um estágio acima. Mas quem é filiado ao partido, a sigla do partido, o que significa e veja quantos vão lhe responder. É terrível isso. Vou fazer outra pergunta. Um dia desse eu estava dando uma palestra e falaram de educação. Eu falei assim, eu vou dizer o que é que eu penso da educação atual feita pelo governo federal no Brasil. Pergunte quem é o ministro da educação e veja quem é que vai responder. E eu falei isso, foi para professores. Foi em uma jornada pedagógica. Tinha cerca de 150 professores e nenhum levantou a mão. Isso reflete bem como estamos pensando na educação no Brasil. Né? Verdade, Perfeito. verdade. Verdade. Deco, fala aí pra gente quem são os nossos apoiadores. Quem é que tá ajudando esse primeiro podcast aqui do Papo Cabeça? É isso aí. Os agradecimentos especiais ficam aos nossos apoiadores que estão aqui fortalecendo o nosso Papo Cabeça, sendo eles o Escritório Advocacia Lima e Araújo, buscando sempre a melhor solução jurídica com serviço prestado em toda a nossa região, a Rede Portal, que está desde 1998 conectando emoções. Agradecemos também a toda a equipe aqui presente com a gente. E a Borsá Comunicação Visual, os melhores serviços de identidade visual e comunicação digital. Obrigado, Deco. Avançando aqui, mudando de assunto, que também é uma proposta nossa, vamos pedir aqui a colaboração do doutor em Economia e que a gente possa conversar um pouco sobre a guerra da Ucrânia, mas mais especificamente os impactos que a nossa economia pode ter curto, médio e longo prazo, caso a coisa demore mais, caso a coisa se transforme em algo maior do que a importância que realmente já tem, mas a coisa cresça mais. E é O que bem a gente possível, pode esperar disso aí? e é bem possível que isso aconteça, né? Muito possível. Olha, essa guerra da Ucrânia, eu tenho dito, cada vez mais está difícil a gente discutir um tema que a gente tem que discutir. Por quê? Porque, dentre outras coisas, essa também é uma guerra de desinformação. Sim. De desinformação. A guerra não é simplesmente Rússia e Ucrânia. Você tem a Rússia, você tem a Ucrânia, que é a porta de entrada para a Rússia, onde, durante muito tempo, você tinha acordos e exigências de que a Ucrânia não entrasse na OTAN, para que a OTAN não pudesse colocar ali seu arsenal em frente ao território russo. E você vem me perguntar, certo ou errado está a Rússia? A questão não é essa. Eu estou vendo de um lado um presidente que fez um equívoco, ao meu ponto de vista, em invadir uma guerra pleno século XXI, mas que está ali pensando enquanto estadista do país dele. Sim, Está pensando ali. Ele fala, se vier para cá é uma ameaça. Então você tem a Ucrânia,
que entrou nessa questão de pleitear o ingresso na OTAN durante os primeiros dias de guerra, aplaudido pelo Congresso dos Estados Unidos, aplaudido pelos países membros da OTAN, e na hora que precisou da ajuda militar, não foi por quê? Porque aí é como diz aqui, né? O buraco é mais embaixo. O que é que eu quero dizer com isso? Quem acha que os Estados Unidos estão de fora da guerra? Lógico que está. Quem é que está fazendo todo o bloqueio econômico à Rússia? Sim. Os Estados Unidos. E entra em coisas tipo assim, olha o que é guerra de desinformação. O que o governo da Rússia faz com a sua imprensa estatal é um nível de informação. O que os Estados Unidos conseguem disseminar, e a Europa também para o mundo, é outro nível de informação. Por exemplo, tem gente que está achando que ali de um lado tem mocinho e do outro tem bandido. É uma guerra onde não tem inocente no governo. Inocentes são as populações de inocentes que estão pagando. Eu vejo uma coisa ridícula, você botar um uniforme em um jovem e falar, agora quem tiver com o uniforme do outro lado, você vai e detona o uniforme, parecendo uma coisa de videogame. Então ali tem questões geopolíticas, tem questões econômicas e tem questões de imperialismo. Imperialismo ali. Nós temos um país que faz um contraponto ao Império Americano e o Império Americano não quer isso. Só que a população e os Estados Unidos conseguem fazer, através daquilo que chamam de soft power, que é através do seu cinema, de sua cultura, disseminar valores, e o Ocidente vai copiando aquilo. Não estou dizendo aqui que o Putin está correto. Não estou dizendo que sou favorável à guerra, eu estou dizendo que são questões geopolíticas e econômicas. Se vai chegar aqui, não tenha dúvida. Primeiro, você tem a questão do petróleo. Ontem, os Estados Unidos, por exemplo, já começaram a falar com a Venezuela para discutir um bloqueio que eles mesmos fizeram, mas agora com a ameaça de fornecimento de gás de combustível, estão tentando negociar. O gás que vai para a Europa, que é fornecido pela Rússia, em um momento ali importante. A questão do fertilizante brasileiro, que vinha, a maior parte vem da Rússia. Então, tudo está ligado a tudo. Sem fertilizante aqui, preços aumentando, nós aumentamos todo o preço de produtos que são agrícolas. Os produtos agrícolas aumentando, todos os seus derivados vão aumentar. Vejam só, soja, aveia, arroz e milho. Soja, aveia, arroz e milho. 4 produtos alimentam a humanidade. Verdade, chegue no supermercado e veja que qualquer produto é derivado disso. Então, se você aumenta fertilizante, você aumenta tudo isso. E aí vem outra questão, você diminui o espaço aéreo. Diminui o espaço aéreo, o transporte de alguns produtos que não podem vir, tudo isso vai encarecer para cá. E aí, um esforço de guerra que é feito. A Ucrânia hoje está toda voltada para a guerra, voltada para o esforço de guerra. E imagine que tem uma coisa assim muito interessante. Guerra a gente sabe quando começa, não sabe quando nem como vai terminar. Então, essa guerra pode durar algum tempo. Né? Olha o Iraque, por exemplo. Os Estados Unidos invadiram, dizendo que tinham armas químicas. Depois descobriu-se o que todo mundo sabia, que era o quê? Petróleo. E depois os Estados Unidos saíram do Iraque. E como é que ficou o Iraque nisso aí? Depois vem o Afeganistão. Invadem o Afeganistão. Né? Mas parece que a primeira guerra que está acontecendo é essa. Todo mundo esquece quem tem a outra. Não estou defendendo a guerra, deixando aqui bastante transparente. Sou totalmente contrário. Eu acredito na diplomacia. Agora, não dá para você falar em diplomacia com duas potências como é Rússia e Estados Unidos. Sim. O presidente George Bush, quando ia negociar, levava o Colin Powell com ele, levava as Forças Armadas para negociar. Está aqui o Lula querendo levar o embaixador, né, para lá, ele leva as Forças Armadas para negociar. Então, não se engane. É uma guerra onde não tem, do lado dos governos, ninguém inocente. Inocentes são as populações de ambos os países que estão lá vendo tudo. Mas imagine o que é uma criança estar aqui sem saber, se levanta no outro dia, um idoso, tudo isso. É uma coisa totalmente desumana. Guerra é terrível. Pleno século XXI. Imagine isso. É isso. Você acaba tocando num ponto de... falando a respeito de inocentes, né? Inocente, de fato, é aquela pessoa que está ali lutando pelo seu salário e acaba que, do nada, ele vê uma bomba cair no seu terreno e dizimando milhares de pessoas. Dentro disso, eu vejo os Estados Unidos como coautor, ou talvez o ator principal dentro dessa novela fatídica, porque eu vejo ele aliciando de uma certa forma
a Ucrânia por interesses pessoais, por poder e por uma questão econômica. Putin, né? Ele acredito que ele já veja isso como uma estratégia. Ele não quer perder o poder, ele não quer perder a hegemonia dele enquanto os vizinhos ali, tanto que ele trata a Ucrânia não como país. Ele sempre cita a Ucrânia como a nossa pequena Rússia. Ele não toca no nome Ucrânia, né? A todo momento ele trata esse vizinho como Rússia. Então, dentro disso, acredito que a própria China, ela também, de uma certa forma, ela apoia, porém, ela fica aguardando o que dentro dessa luta vai sobrar para ela. Que essas sanções que são direcionadas à Rússia, eu vejo uma oportunidade muito grande para a China elevar seu poder econômico, né? Tratando esse contexto aí lógico que a Rússia, com essas grandes sanções, ela vai procurar alguém para tratar seus negócios, né? E ela não vai procurar os Estados Unidos. Até 2018, se eu não me engano, o país, o mundo, ele era direcionado à moeda americana. A China evoluiu muito, então ela vem se aproximando dessa disputa. E agora, com essas sanções, eu acho que ela se aproxima ainda mais. Então, eu acho que houve dentro disso tudo uma infelicidade, talvez, do próprio presidente da Ucrânia, por não ter visto isso como, acho que ele viu isso como uma oportunidade de elevar o seu país, mas ele não tratou essa situação com uma forma um pouco mais sensível. Eu vou tocar em um tema aqui que é polêmico. Sim. Eu vou tocar para a gente refletir. Levar um país à guerra é uma responsabilidade muito grande. Uhum. Eu tenho um jovem presidente na Ucrânia que a mídia nacional está colocando como herói. Sim. O país dele entrou em uma guerra. Foi invadido por um desenrolar de ações de ambos os lados, tanto da Rússia como da Ucrânia. E o que é que eu digo assim? A presidência de um país, nós não podemos encarar a guerra como um romantismo. Cidadãos, peguem armas e vamos lutar contra um tanque russo. Sim. Pega aí um canivete e vamos lutar contra o avião russo. Não é assim. Lógico que tem o brio, e nós estamos estimulando, fazendo daquela guerra parecendo que é um filme. A guerra é sangrenta, a guerra é cruel. E essa guerra de desinformação, olha que ponto chega. O esporte que sempre foi colocado como vida, qualidade de vida, tudo isso, é demagogia para mim você tirar título de voleibol da Rússia. Aqueles atletas russos se prepararam a vida toda para ganhar. Sim. E agora, porque um presidente bota o país em guerra, vou tirar tudo que foi fomentado de esporte naquele país, dizendo que são o lado ruim, como vale também o da Ucrânia. Então eu digo assim, não estou me posicionando de lado A ou B. Eu estou dizendo que é uma questão onde nós aqui do Ocidente, que estamos pegando informações via internet, rasamente, no intervalo de 15 minutos do trabalho, estamos emitindo uma opinião sobre algo que nós não temos o conhecimento sobre isso. Então é fundamental que a gente procure entender mais. E aí eu faço aqui uma crítica muito pessoal. Em momentos como esse, a gente tem que ouvir pessoas que, de fato, estudaram aquilo, têm conhecimento, outras que moram tal. Mas a gente está vendo aqui pessoas que estão, com todo respeito, no reality show, dando opinião sobre isso. Verdade. Então, veja só, são questões muito complexas, porque é a minha opinião. Se for sua opinião é uma coisa, mas quando você usa a mídia para sua opinião ser disseminada e formar opiniões, aí isso é complicado, né? Aí é muito complicado. Diego falava, e tem um fator importante nisso tudo, que é a história, né? A questão de Rússia e Ucrânia não é um problema de hoje, né? Como muita gente, como você está falando. Tem muita gente que fala como se entendesse e soubesse que hoje eles estão, né? É uma coisa que acho que todo mundo sabe aqui, mas é bom a gente tocar o assunto. Ucrânia e Rússia, União Soviética, né? E era pertencente. E como o Alessandro falou, está muito perto ali, né? Tem a questão da Crimeia, que é muito importante geograficamente falando, Mar Negro, né, ali e tudo mais. Então, eles de fato, têm essa necessidade estratégica. E como o Alessandro falou, a OTAN vem, né, com a queda da União Soviética, a OTAN vem ganhando espaço e vem querendo avançar ali no leste europeu, chegando e beirando a Rússia. E, assim,
essa guerra com a OTAN é antiga. A OTAN, teoricamente, era para ter sido desfeita assim acabou a Segunda Guerra Mundial, assim acabou a Guerra Fria. Na década de 90, a União Soviética é desfeita, não tinha mais porquê. O Pacto de Varsóvia tinha acabado, não tinha porquê continuar. Mas os Estados Unidos, com o imperialismo que a gente vê aí, né, que invade Iraque, invade Afeganistão, com desculpas muito menos plausíveis do que a Rússia. A Rússia hoje pode dizer, né, eles estão na Polônia, estão instalando bases com mísseis que podem, né, eles justificam que é um escudo antimíssil, mas podem atacar a gente. E se a OTAN chega ali, eu estou sem defesa. Então, assim, essa discussão de Estados Unidos, União Soviética, é complexa demais. Acho que perpassa a Guerra Fria. Acho que eles nunca conseguiram, de fato, acabar 100% com a Guerra Fria. A gente vinha comentando nesse dia do podcast, né, que a gente vinha falando justamente sobre a Ucrânia. E eu vejo esse problema. Em relação à China, né, eu também enxergo a China como um país que, além de tudo que já está aí, o PIB já vai passar dos Estados Unidos daqui a um tempo, tem uma projeção, né, para logo à frente, aí, em pouco tempo, passar. Eu acredito que ela conseguiu avançar, isso é uma opinião pessoal, né, como a gente falou, opiniões, não é uma verdade absoluta. Conseguiu avançar com a pandemia, algumas situações ela conseguiu crescer, o comércio dela ela conseguiu fornecer para o mundo todo, enquanto o mundo estava, né, aterrorizado. Abastecido. Eu vejo também que a Rússia talvez considere ela como um apoiador em potencial, mas eu não vejo na China toda essa vontade de estar tomando partido, porque comercialmente para ela não é interessante. Não é interessante, né? E o que o Alessandro falou, só para finalizar aqui, tem um livro que é Desinformação, também no general romeno, que estava no Pacto de Varsóvia, ali, naquela embolada danada da União Soviética, ele fala justamente isso, né? Essa guerra de informação da Guerra Fria, acho que vejo muito hoje ainda. Guerra psicológica, guerra de desinformação, as informações que você tem até quando você vê a imprensa russa, a imprensa ucraniana, a imprensa do mundo. Cada informação, número de mortos pela imprensa ocidental, e fala ocidental mais ucraniana, 11 mil soldados russos mortos. Quando você vai à imprensa russa, 480 soldados mortos. Então, assim, é complicado demais. É uma coisa que vem de anos e anos. Se você puxar aqui e der qualquer opinião, é muito raso para um problema que vem de pós-Segunda Guerra, né? Essa questão de um lado e outro do mundo, vermelho e azul. E que a gente sabe que isso aí ainda vai dar muito pano para manga. Aí a gente tem que torcer muito e ter muita esperança, como a gente falou no começo, que isso não vá para algo mais grave, né? Algo mais complicado. E que nada sobre, né, para a gente aqui de uma forma como uma guerra, como uma aliança de alguma guerra, porque é uma situação muito sensível. Acho que é um momento de a gente entender, como a gente está conversando aqui, né? A gente tem opiniões a respeito, mas, de fato, alguma dessas opiniões, talvez faladas de uma maneira errada por algum governante, ela pode trazer, sim, para o país uma situação muito complicada e a gente aqui acabar passando por esse contexto. E me preocupa, também. às vezes eu vejo, não sei se todo mundo viu, o Brasil usava uns helicópteros russos na Força Aérea. E por querer se aproximar da OTAN para adquirir material bélico, ele acabou abrindo mão. Tem 12 helicópteros que vão ser desativados agora, porque ele não quer peça de reposição da Rússia, isso é uma pressão americana, para poder fornecer material mais barato. Isso me preocupa mais ainda, né, porque a gente vê, mesmo ele indo lá e tal, a gente vê que existe um direcionamento para, se uma hora acontece alguma coisa, para onde ele vai. Todo mundo está enxergando, né, por cima ali que ele é Putin e tal, mas no fundo não. Os Estados Unidos é muito presente. Sim. Os Estados Unidos vai sempre querer seduzir com armas, porque eu estava vendo há um tempo atrás, 12 milhões de pessoas trabalham diretamente com a indústria bélica. Então, 12 milhões diretamente. Os Estados Unidos, né, tem uma população de 200 e tanto. Então, um percentual significativo diretamente trabalhando. Aí você pensa comigo, né? Guerra dá dinheiro para os Estados Unidos. Porque se você produz, mesmo que você exporte, ele exporta, eu estava vendo, acho que 20 bilhões por ano. Mesmo com isso tudo, é interessante para ele. Então, assim, eu fico muito preocupado com isso. Quando a gente, por debaixo do pano, quer ser signatário da OTAN, a gente quer participar, a gente quer ter acesso às armas da OTAN, eu fico muito, muito preocupado. Sim. Isso é uma coisa que, de tudo isso aqui me preocupa, porque eu vejo que né, a gente parece ter um posicionamento, mas na verdade é outro aí. Mas até mesmo porque, será que o Brasil teria essa independência? Eu acho que é a pergunta. Será que o Brasil teria essa independência para dizer, a partir de agora eu vou seguir com a Rússia?
Acho que o melhor caminho que o Brasil faz É, é o da neutralidade e da diplomacia. Verdade. É muito importante isso, porque a gente fala assim, primeiro, do ponto de vista de pacificidade, a gente fala assim, o Brasil é um país pacifista. A gente não pode esquecer que a gente dizimou a população do Paraguai em uma guerra que não era nossa, e fomos levados para aquela guerra e dizimamos lá, o que é uma coisa que a gente não vamos nunca pagar, né, de lá. Mas, assim, num momento como esse, eu acho que o papel do Brasil como um país grande seria da diplomacia, de tentar falar, mas é interessante que um dia desse o presidente chegou aí dizendo que foi lá para acabar com a guerra e no outro dia houve a invasão. Aí eu não sei muito como é que funciona isso. Né? Eu acho que entenderam errado lá, ele falou que era paz, ouviram guerra. Ouviram guerra. É complicado, a gente tem que ficar muito atento, né? A tudo isso aí, como se desenrola. Fábio, você Menino, eu tô tremendo aqui, mas é o ar-condicionado. tá com frio, né? Tá com tá aí os frio. meninos. Eu Por vim favor. preparado, eu vim preparado. Tá preparado, um pouquinho tá mais aí. tranquilo. E para quebrar o clima aqui, então, né? A gente falou muito aqui sobre geopolítica, guerra, Educação. mas vamos falar de futebol. Vamos falar de futebol agora. Eu tenho um amigo aqui na mesa, que tem 2 flamenguistas aqui, né? Tem um E um oportunista. Um oportunista que, na final da Libertadores, torceu pro Palmeiras aqui. Mas ele passou por uma história complicada aí, que acho que ele vai contar aqui o que foi que se deu com ele. Quando ele decidiu mangar dos flamenguistas, no meio Extravasar. de 1000 flamenguistas. A história não foi bem essa. Extravasar o Tudo bem. verde dele. Conta pra gente aí, conta aí pra Alessandro como é que aconteceu com Conta você. aí. É claro, Não. pô. A gente tá aqui já falando de futebol, pô. Apanhou da torcida do Flamengo. Quase, demais. quase. Primeira coisa eu falei, Beijou o chão. rapaz, eu acho que eu não vou assistir esse jogo, porque geralmente a torcida flamenguista, né, inquestionavelmente é a maior. Obrigado, Flávio. Não significa dizer que o time é o melhor. Mas, então, o que foi que aconteceu? Eu fui assistir a final com Marcão, Diego. Ainda perguntei, falei, Marcão, acho que pode dar algum B.O. Não dá não, pode ir, vamos. Lá vai ser resenha. Aí parti para assistir. Palmeiras fez um gol. Naturalmente, eu vibrei. Fui na frente da Parênteses nisso da tudo TV, aí. fui na frente Essa da... sua vibração foi extremamente ofensiva e Ocorreu. desrespeitosa. Por quê? O que foi que eu falei? Não falei nada. Comemorei, voltei, sentei. Calma, De repente... houve só uma- isso. Houve, Só Ele isso. foi pra frente do telão. Toma! Fizemos um gol. Pronto, ótimo. Houve uma desinformação nesse contexto aqui. Ele foi para a torcida, já estava com a camisa do Palmeiras lá, não foi? Foi bem recebido, foi bem acolhido, Sim. correto? Só que antes do próprio jogo começar, parecia que o time já estava ganhando de 3-0. Eu senti, eu percebi isso. Foi. E quando você beijou o chão no momento do gol do Flamengo, como é que foi? Conta Quando o aí. Flamengo empatou, o primeiro sucalavanco que eu tomei foi de quem disse, vem assistir o jogo com a gente. A partir daí eu fui assistir o jogo em casa, mas foi bom, porque o Palmeiras ganhou. Isso que você fala é um negócio interessante, muito interessante. Olha como um tema traz outro. A gente está falando de educação, a gente veio para violência, veio para futebol e olha só o que é isso. Eu sou de um tempo onde, quando a gente ia para Fonte Nova, os barzinhos ali antes da Fonte Nova era concentração, o famoso esquenta, todo mundo misturado, camisa do Bahia, camisa do Vitória, todo mundo tranquilo, né? Hoje você vai, um nível de violência, ontem parece que morreu um em BH, um dia desse jogaram México, vaso né? sanitário Sim. na cabeça Pedras, do bomba. cara, imagine isso. Aí eu pergunto assim, a geração que está chegando cada vez mais tem ido menos ao estádio. Sim. Veja que coisa interessante. Porque eu vou falar como um pai, eu vou me sentir seguro, minha filha ir para um forma estádio de futebol hoje, num negócio desse, sabendo que tem briga de torcida, que tem tudo isso. E isso tudo muito alimentado, muito fomentado, tudo isso. Então, eu te digo assim, a violência que está no futebol hoje está fazendo com que uma geração passe a jogar videogame. Aham. Que não vai. Eu tô olhando assim, o crescente número de campeonatos de videogame, de tudo isso e tal, porque o futebol era como se fosse ali, um teatro. Você ir ao cinema, é um teatro, é um lazer. Lógico que você torce, você se envolve e tal. O Leandro Carnal, ele tem uma frase maravilhosa. Eu não concordo muito com ele, não. Mas ele disse que ele é pianista e que ele
adora tocar bar no piano. E ele fala, eu nunca toquei bar e saí na janela e falei, chupa, Beethoven. Né? Mas quando o time da gente faz o gol, a gente chega, o vizinho tá do lado e a gente xinga e tal, tudo isso. As pessoas se envolvem de uma forma, e aí eu tenho uma teoria comigo, que eu não sei se ela é verdadeira, porque eu nunca fiz um estudo, mas me parece que elas levam para o estádio coisas que não tem nada a ver com o estádio e querem extravasar. Sim. Mas extravasa com o outro. Quer dizer, o outro colocar a camisa de um time contrário. Eu morei no Rio, fiz o doutorado no Rio. E quando eu ia assistir, por exemplo, Botafogo e Flamengo, eu tinha que ir com a camisa de cor neutra. Eu ia de amarelo, tal, branco. Porque se eu vou com a camisa, pego o metrô e todo mundo ali com a camisa do outro time ali, eu, sem ter feito nada a ninguém, vou ser espancado por causa disso. É uma coisa que é barbárie. Isso é uma coisa que nós não podemos tratar com naturalidade, não podemos concordar e muito menos ajudar a divulgar. Não podemos isso, e assim, tem cada dia mais comum. Ontem morreu um, fiquei olhando, meu Deus do céu, e bala perdida, você está no estádio, vê uma bala perdida, imagine você no estádio, cai um vaso é impensável, se a gente falar isso, ninguém vai acreditar, um vaso sanitário, o cara jogou na cabeça do outro, imagine. E não foi acidental, né? E tudo é o quê? A falta de quê? Daquela educação que a gente falou, porque a educação, a tarefa a princípio não é passar conteúdo, não é entregar diploma, é formar cidadãs e cidadãos. Perfeito. E a gente Agora, não tem feito isso. É isso. Para vocês também, para Alessandro, eu tenho percebido, pode ser uma percepção talvez equivocada, não sei, mas nos últimos tempos eu tenho percebido o Brasil se tornou um água e óleo. Eu percebo isso. Ou você é A ou você é B. Ou você é Bahia ou você é Vitória. Né? Eu estou citando exemplos, mas eu tenho percebido que está havendo essa não aceitação do que o outro pensa, do que o outro é, E isso a gente pode citar a questão até política, e aí eu venho trazer um pouquinho, né? Que é a questão de se você for José, você não pode ser João. Se você for João, não pode ser José. E isso tem me preocupado no Brasil. E, assim, só para completar você, Fábio, a torcida única, né? Que hoje é uma estratégia para diminuir a violência nos estádios. É uma estratégia que, naquele momento ali realmente acaba reduzindo a violência, né, entre participantes, mas talvez não deveria ter sido feito uma educação de torcida, não sei, algo voltado a isso, porque quando você... É um espetáculo, né? São dois atores ali, é Flamengo e Vasco, que está jogando, e os dois precisam lidar com essas diferenças. Quando você separa, você acaba direcionando a um só a oportunidade de festejar ou de sofrer. Então, assim, nós aqui somos amigos, né? A gente teve essa resenha no momento de Palmeiras e Flamengo, mas a gente se respeita muito. Naquele momento, lógico, que a brincadeira que nós fizemos, a gente sabe que não agrediu o Fábio de nenhuma forma, e nem a brincadeira que ele fez nas redes sociais e no dia a dia nos agrediu. Então, é a real situação de você conseguir conviver, né, com a diferença. E eu venho, só para reforçar, eu tenho uma ideia muito forte sobre isso, que eu falei até no início, né, da questão do respeito. Eu venho das artes marciais, né? O jiu-jitsu vive minha vida ainda, mesmo sem muito tempo para ele hoje em dia. Mas é isso. Tudo gira em torno disso. Alguns temas que nós tratamos aqui, gira tudo em torno disso. No início, naquela criancinha ali, quanto a gente conseguiu despertar da tolerância, do respeito, do saber ouvir, do que eu falei, de argumentar melhor. Eu não venço no grito, eu não venço na força. Eu venço com um argumento melhor. Aquilo que a gente até conversando, eu falo, me convença. Eu falo com os meninos, eu sou muito, me convença. Se você me convencer, eu aceito, mudo de ideia tranquilamente. Mas se não, eu vou ser forte no meu ponto de vista. Acho que é tudo isso. A gente tem que pegar e cultivar isso como uma planta, né? E regando. Nasceu, vamos regando. Respeito. Vamos lá. Você tem que... Eu mesmo com minha filha, eu tenho muito isso. Se eu estou errado, eu peço desculpa. Eu quero muito que ela interaja com as pessoas de forma respeitosa. Obviamente que estimulando que ela se posicione sempre, que ela diga o que acha, mas tudo de forma respeitosa, argumentando. Eu sempre coloco isso. Me fala por que isso tem que acontecer. Por que você quer isso? Não, aqui em casa não tem porquê, só porquê. Você tem que me explicar. E eu acredito nisso para o mundo. Né? A gente tem que ter esse diálogo, como você falou. A gente tem que ter o respeito. A gente tem que começar
a pensar e dizer o porquê. Por que eu acho aquilo, por que eu quero aquilo, não só simplesmente eu quero. Entendeu? Olha, Marcos, quando o Diego fala assim, torcida única para mim é um atestado de que deu errado. Sim. De que deu alguma errado. coisa deu errado. É um fracasso da humanidade. Verdade. Para mim é um fracasso da humanidade. Acabou ali. E quando você fala de artes marciais, eu fico pensando aqui como a falta de preparo de determinados setores e todos eles envolvendo o grande capital deturpam aquilo que nós chamamos de arte marcial. Sim. Eu fiz judô, fiz karatê, fiz taekwondo. Nenhum professor meu admitia que a gente, na época, já brigasse na rua. Justamente. Respeito, valores, tudo isso. Aí hoje eu assisto, por exemplo, ou uma luta de... E olha que eu não estou falando contra o esporte, não. E existe lutador, por exemplo, de karatê que é desrespeitoso, existe de judô que é desrespeitoso. Mas quando eu vejo uma luta de boxe, quando você vai fazer a pesagem, o que deveria estar ali é o respeito de duas pessoas que praticam artes, né? Uma luta de MMA são duas pessoas que praticam artes. Deveriam se cumprimentar e dentro do ringue, nas regras, praticarem a arte. Aí um dá um tapa no outro. E aquilo, muitas vezes, motivado para vender a luta, para fazer tudo isso. Sim. Mas a imagem que passa para um jovem que está assistindo é deseducativa. Sim. É completamente deturpar aquilo que nós chamamos e que, de fato, é arte marcial. Só um parêntese em relação a isso. Conor McGregor, né? Sim. Aquele lutador lá irlandês do UFC, ele chegou esse ano ao esportista mais bem pago do mundo. E ele é justamente essa personificação do que não deve ser. É o cara que xinga, o cara que provoca a mãe, o país que você nasceu. E esse cara é o esportista mais bem pago do ano de 2021. É perfeito. Eu ouvi uma entrevista do Royce Gracie. E ele dizendo que ele nunca comemorou uma luta. Mas por quê? Não, porque eu já derrotei o meu oponente. Eu não preciso estar humilhando ele, eu não preciso estar ali. Todo mundo viu que eu ganhei aquilo ali. Tudo isso é educativo. Eu digo assim, ó, tudo na vida tem bônus e ônus. Qual é o bônus de ser professor? Você tem 30, 40 pessoas que ficam em uma sala em frente a você, que lhe tem como modelo. Qual é o ônus? É que você tem que andar realmente como modelo, como exemplo, né? Porque, imagine, chega ali, a professora Alessandra estava na rua ali caindo, eu posso ter tomado uma queda de bicicleta. Não, foi corote, foi cajatão. Então a gente tem que, não beba, Verdade. tudo isso. Eu falo assim, é limite que você tem que ter, e arte marcial é fundamental. Eu gosto de esporte de contato, né? Gosto de esporte de contato. A arte marcial. Verdade. Nunca briguei na rua. Verdade, verdade. Eu falo sempre para os meninos lá que mais importante, né, do que lutar bem é ser um homem de bem. Claro. Né? Eu falo isso, eu bato muito lá. Eu falo muitas vezes para eles, ó, a gente vai para campeonato, eu falo, não me importa o resultado. Eu quero que você dê o máximo, né? Eu quero que você faça o possível seu. E aí, só para reforçar, né? Homem ou mulher de bem, né? Sim. Homem ou mulher. A gente fala homem, né, mas é aluno de bem, então vamos lá. E isso que eu penso, sabe? Eu penso muito hoje em dia, depois de muito tempo, né, já nessa estrada de dar aula lá, eu quero que os meninos, né, se tornem pessoas, né? Ali, com caminho, que consigam discernir o certo e errado, essa questão de conduzir para não briga, para não agressão. Acho que é muito importante. A gente canaliza ali, né? Joga a energia ruim fora ali dentro e a gente consegue, avançar demais com isso. Isso é uma satisfação. E foi o que eu falei no início, né? E isso, o jiu-jitsu acaba se tornando uma ferramenta de transformação quando a gente coloca isso num projeto social, na comunidade, como foi o caso. Né? Eu vou abordar aí Marcão, porque ele sempre fala a respeito da resenha, né? Como formador psicológico daquele aluno. E trago isso para a minha vida, né? Eu também sou da parte do esporte. Meu esporte é o handball, né? Que eu amo de paixão. Mas dentro disso a gente acaba atuando em outros esportes paralelos ali. Mas o esporte, como experiência pessoal, me fez evoluir, me fez pensar muito a respeito de quem é Diego, de quem Diego quer ser, o que é que, de fato, aquele esporte ali consegue me fazer crescer, né? O enriquecimento do esporte na minha vida. Então, faz com que aquele atleta ele acabe sendo conduzido, né, a uma educação, a, de fato, ter um pensamento crítico a respeito do seu trato, né? Do respeito ao seu adversário, né? É um adversário e não é um inimigo.
eu falo sempre lá para os meninos, só a gente vai tocando, que o jiu-jitsu é um laboratório, né, para a vida. O que a gente conduz ali de respeito, de regras, se a gente consegue trazer para fora do tatame, a gente consegue alcançar um sucesso enorme na missão do professor, né? É conseguir transmutar aquilo. Lá dentro a gente tem regras, a gente tem limites, e cá fora a gente também tem que ter, né? E quando a gente consegue colocar isso em crianças, em adolescentes, isso aí a gente consegue dar um boom aí. E vencer com argumento e não com a força, né, Marcão? Justamente. Sempre assim, né? Justamente. Isso é uma coisa até, né, que o pessoal às vezes me questiona, pô, você dá arte marcial e eu totalmente desacredito na força. Eu sou o cara... É a vitória verdadeira. Eu gosto que o argumento seja mais forte. E nossa hora tá chegando. Mas... Nossa hora tá chegando ao final. Muito bom, viu? Muito bom. Antes da gente dar nossas considerações finais, Sim. vamos ouvir ali, novamente de André, ali, nosso Deco, quem foram nossos apoiadores que nos ajudaram para que esse primeiro podcast aqui, Papo Cabeça, acontecesse. Por favor, André, nos fale aí. Essa é a parte mais importante. Verdade. É o pessoal que fez sair do papel, né? Ajudou a estar realizando isso aqui agora. Exato. E por isso a gente torna a falar do escritório de advocacia Lima e Araújo, que busca sempre a melhor solução jurídica com serviço prestado em toda a nossa região. Também aqui, presente apoiando a gente, a Rede Portal, que está desde 1998 conectando emoções, e a gente vê ela presente em toda a região. E agradecemos aqui também a equipe por estar apoiando a gente e auxiliando aqui com o desenvolvimento do Papo Cabeça. E também a Borsar Comunicação Visual, os melhores serviços de identidade visual e comunicação digital, que faz nossas artes, nossa logo e o compartilhamento das nossas ideias nos Instagram e nas redes sociais. Muito bem, André. Muito bem. Esse menino tem futuro. Tá Esse afiado, menino tem tá? futuro. Tremeu aí no instante, mas Fábio, tá afiado agora. E aí? E aí? Considerações finais aí. Vixe, por que você é o primeiro? Você é o primeiro. Você é o primeiro. Vai. É isso, Você é dizer... professor de história, tal. Dizer... Contador de história. Dizer... Falar da satisfação, né, da realização desse projeto. Portanto, aqui essa primeira edição é a concretização de uma brincadeira, de uma resenha que começou na vinda de Itabuna, em tantas vindas, né, idas, tanto para Itabuna quanto para as outras cidades, e feliz em saber que essa concretização veio, e mais feliz ainda eu fiquei quando nós tivemos a confirmação do professor Alessandro, né, que disse, não, eu vou apoiar, e se deslocou, né, a gente sabe da vida corrida de um reitor, e se deslocou e se propôs a estar aqui conosco. Então, nosso muito obrigado, Alessandro, por ter aceitado o convite. Agradecer também aos nossos colaboradores aí, que André já falou. Mas é isso. Então, me despeço nesse momento, pedindo audiência, com certeza, para a nossa próxima quarta-feira, às 20 horas. Cola com a gente. Sem esquecer, né, que já tem um convite aqui estabelecido do retorno, né, de Alessandro aqui, a nossa conversa, que é o nosso bate-papo. Agradecer, de fato, né, inicialmente a Rede Portal, né, Rodrigo, aí que nos cedeu esse espaço e nos ajudou a colocar o nosso projeto, né, a nossa ideia em execução. Né, de fato, agradecer também a Alessandro pela excelente, né, acolhimento que nós tivemos lá no momento que a gente foi te chamar. Não seria tão enriquecedor esse momento aqui com uma pessoa tão importante no contexto mesmo de pessoa, né? Como a gente vem estabelecendo aqui com relação ao programa, a gente não quer saber a respeito apenas da função dele, e sim do homem, né? Como conseguiu chegar, como o local onde chegou transformou tantas mentes, né? Então, trazer isso, agradecer também aos amigos, a todos os parceiros aí que nos ajudaram, nos deram força nesse momento. E muito obrigado, Alessandro, e contamos com você na próxima aqui. Isso. E antes de Alessandro finalizar aí, agradecer, né, pela atenção, pela disponibilidade de estar aqui com a gente, agradecer mesmo de coração. Esse projeto aqui começa com você hoje e a gente espera que o projeto perpetue por muito, muito tempo, que a gente consiga trazer experiências como a sua, né, para quem nos assiste e ouve aí, logo, logo. Dizer que eu estou muito feliz, né, que isso tudo esteja acontecendo. Agradecer a Rodrigo, que está ali assistindo, ali olhando. Dizer que ele é fundamental, assim como o Deco, assim como o Felipe, né, todos são fundamentais para que isso tudo aqui acontecesse.
Dizer para quem também está assistindo que em breve vem muito mais coisa aí. Esse projeto aqui só vai crescer. A gente está aqui, né, disposto a muito mais. E é isso. Obrigado mesmo aí a todos. A Alessandro aí em especial. Obrigado mesmo. E agora, vamos ouvir você aí. Nada, eu que agradeço. Eu fico assim... Eu diria que é até um pouco constrangido quando as pessoas agradecem e tal. Isso que de fato é prazeroso estar aqui. Lógico que a gente tem uma vida agitada. Hoje foi o dia todo cheio realmente de reuniões, mas veio para aqui, para mim, foi um relaxante. Então eu quero parabenizar primeiro para a iniciativa. Acho que é importante a cidade de Quaraci com um programa desse de qualidade, feito no estúdio com qualidade, com a equipe de qualidade. Isso é fundamental. Isso... Tenho certeza que esse podcast de vocês, o Papo Cabeça, vai ajudar muito na discussão equilibrada de temas, de forma harmoniosa, de forma civilizada. Então, eu quero agradecer ao Fábio pela companhia aqui, o Diego, Marcos, toda a equipe aqui, e dizer que é sempre um prazer estar aqui em Quaraci. Sempre um prazer e desejo muito sucesso ao Papo Cabeça e à Rede Portal também. Muito obrigado pelo convite. Valeu, gente. Boa noite a todos aí. E até a próxima quarta, não é isso, Até a Fábio? Próxima. Até a próxima quarta-feira, se Deus quiser. Valeu. Valeu. Tchau, gente.